Quando que eu vou então apagar a raiz? Elaine, quando que eu vou apagar a raiz? Não é a mesma coisa? Não. Quando a gente for apagar a raiz, diferente então de esfumar, a gente vai escolher a base do cabelo da nossa cliente, a mesma base do cabelo dela ou até uma base mais escura. Então, se a base da minha cliente, porque às vezes a gente tem dúvida, a gente não sabe diagnosticar certinho o tom da raiz natural com a cor cosmética. A gente sempre fica em dúvida em 2 tons. Digamos, ai, Elaine, qual que é o teu? É um 6 ou um 5? Qual que é a tua base natural, a tua altura de tom? Se você ficou em dúvida, você vai pegar a cor mais escura. Diferente do esfumado. Do esfumado a gente escolhe até uma nuance mais clara. No apagado não, a gente vai escolher até uma nuance mais escura. Então digamos, né, a cliente tá lá com o cabelo 6 entre os 7. Você tá em dúvida qual que é a base do cabelo dela. Então a gente vai optar pelo 6, tá? Tá aqui. E a nuance também pra gente neutralizar, então a gente vai pegar da mesma altura. Então o 6, 1. Em proporções meio a meio, sempre usa a base mais o pigmento que você quer neutralizar. Então aqui é o cinza para neutralizar os pigmentos, né? Como é um tom mais fechado, pigmento vermelho aí que possa se revelar, alaranjado, né? Então o cinza ele vai neutralizar para a gente apagar estas marquinhas que ficaram na raiz. E a gente sempre vai usar coloração. Então a coloração ela consegue, junto, né, com o oxidante, a coloração ela tem amônia, então ela abre a cutícula do fio primeiramente, depois ela entra os pigmentos dentro do cabelo. Então ela não vai ter o desbote como tonalizante, né? E ela muda sim a cor natural do cabelo. Mas como a gente precisa apagar essas manchinhas, se a gente só fizer com o tonalizante, pode ser que com 30 dias essa marcação volte a aparecer ou até com 20. Então, para apagado de raiz, eu sempre indico coloração. A cor da base até um tom mais escuro, ou se você ficar em dúvida entre os 2 tons, opte pelo mais escuro. E tanto a cor da base como a nuance da mesma altura de tom. A aplicação praticamente é da mesma forma, se for todo o cabelo que tiver marcações, você vai aplicar todo o cabelo. Se for alguns pontos que tiver, você vai aplicar somente nos pontos onde você teve essa mancha mais evidente. Porém, o tempo de pausa é muito maior, de 20 a 30 minutos. Porque a gente precisa então deixar com que essa coloração haja, abra a cutícula, entre dentro do fio e depois fixe os pigmentos ali dentro. Então, quando a gente for apagar uma raiz, a gente quer a gente quer remover, né, esconder, digamos assim, apagar literalmente os pigmentos indesejados do cabelo. Então, a gente sempre vai usar a coloração, uma nuance até um tom mais escuro do que o cabelo da nossa cliente, junto com os pigmentos para neutralizar o fundo que nos revela. Então a gente vai deixar de 20 a 30 minutos, da mesma forma a gente aplica aquela coloração, mas deixa agir aí até uns 15, 20 minutos, depois vem com o pincel fazendo essa varridinha assim, só para não ficar tão marcado, né? A gente só varre, ó, levemente. É diferente de uma aplicação de coloração. Quando a gente vai aplicar a coloração, a gente deposita, né? A gente deposita na raiz. A gente pega o produto, literalmente deposita. Quando a gente vai esfumar, apagar, então a gente vai aplicar na marcação, como eu disse aqui, digamos, aplica na marcação, só aplica aqui, depois você vai vir varrendo o pincel aquele excesso de produto que ficou. Porém, a gente não pode ver produto do cabelo, a gente aplica pouquíssimo produto, porque senão o cabelo que cai em cima vai acabar manchando, principalmente se você acabou de fazer o loiro e não é isso que a gente quer uma raiz natural. Então a gente aplica aqui o produto, pouquíssimo produto, depois a gente vem varrendo com o pincel. Diferente de uma coloração de raiz que a gente deposita o produto diretamente na raiz.